Seja muito bem-vindo ao resumão da semana do dia 13 ao dia 19. Primeiramente, quero desejar para você e para a sua família um excelente e abençoado domingo. Que você tenha bons estudos, que esse vídeo possa somar, que esse vídeo possa acrescentar ao conteúdo que você está aprendendo aí durante as suas aulas teóricas. E, claro, antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário, ativar o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. E bora lá para mais um super resumão do dia 13 ao dia 19 de agosto. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, aqui ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. Número romano 1 fala que a educação para o trânsito é um direito de todos os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Esse é um dos primeiros itens lá da matéria de cidadania e sim, ele está correto. A educação para o trânsito é um direito de todos os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Sabendo disso, nós podemos descartar a letra D, que não tem o número romano 1. O 2 fala que os pedestres são beneficiados, pois passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestre. A número 2 também está correta, porque sim, os pedestres eles são beneficiados, pois eles passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestre. Então, a 2 também está correta. Sabendo disso, nós já acertamos a nossa questão, que está correto o 1 e o 2. O 3 está errado porque ele fala que foi vetado ao cidadão. Vetado quer dizer proibido, algo que não é permitido. Solicitar fiscalização ou implantação de equipamentos. Isso não é verdade, porque o cidadão sim pode solicitar tanto a fiscalização quanto a implementação de equipamentos. O uso do capacete de segurança, no caso das motocicletas. O capacete está para a moto, como o cinto está para o carro. Portanto, todos os ocupantes da motocicleta, no caso o piloto, condutor e o passageiro, assim como no carro, todos os ocupantes, tanto o condutor quanto os demais ocupantes, deverão estar usando o cinto. Então, é obrigatório sim. Na letra A, ele fala que é obrigatório para passageiros somente. Não é verdade. Na letra B, ele fala que é obrigatório para condutores somente. Também não é verdade. Na C, que não é obrigatório. Então, essa a gente já descarta de cara, porque sim, o capacete ele vai ser o item obrigatório. Tanto que não utilizar capacete, ou tanto o condutor quanto o passageiro, além de gerar uma infração de natureza gravíssima, ele gera suspensão direta da habilitação. Portanto, a resposta correta é a letra D, é obrigatório para condutor e também para o passageiro. Começa a chover forte e o condutor está trafegando no limite de velocidade regulamentada na rodovia, que é de 80 km por hora. Então, ele já deu ali uma dica que a velocidade máxima dessa via é 80 km por hora. O pavimento é de asfalto, está em boas condições. O veículo é novo, com pneus em ótimo estado. A providência correta em termos de direção segura é: letra A, manter a velocidade, mas trafegando pela faixa da esquerda, que normalmente é mais limpa, pois tem menos resíduos de óleo provenientes dos caminhões e ônibus. Nós não vamos trafegar pela esquerda, nós vamos trafegar pela direita. Da esquerda é para fazer ultrapassagens, então não é a letra A. Letra B, reduzir a velocidade até 30 também não vai ser, porque se a máxima é 80, a mínima é metade, que é 40, portanto não tem como ser 30. C, manter a velocidade, pois o efeito da aquaplanagem só aparece em velocidade acima de 80, também não. Ele pode aparecer em qualquer velocidade, dependendo da quantidade de água e dependendo dos sucos do pneu, ou seja, quanto mais careca o pneu tiver, maior vai ser a possibilidade de ter o efeito da aquaplanagem. E a letra D, reduzir a velocidade até 40 km por hora para evitar o efeito da aquaplanagem, que será a nossa resposta correta. Letra D, reduzir a velocidade até
40 km por hora para evitar o efeito da aquaplanagem, que nada mais é que a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, não necessariamente em função da água, mas como eu mencionei, em função aos pneus estarem carecas. O condutor, para virar à esquerda em vias urbanas de sentido duplo, deve. Esquerda, tá, pessoal? Não é direita, é esquerda. A. Aproximar-se ao máximo da margem direita da via. Ele vai virar para a esquerda, não tem por que ele ir para a direita. B. Aproximar-se ao máximo da margem esquerda da via. Como ele mencionou que essa via é de duplo sentido, na esquerda ele vai estar na contramão. C. Aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória de pista, ou seja, no meio da via, no meio da rua. Ou letra D. Apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente. A letra D também descarta, portanto, nossa resposta correta é a letra C. Aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória de pista. Por quê? Ele quer virar para a esquerda. Se ele quer virar para a esquerda e a via é de duplo sentido, ele vai posicionar o veículo no eixo ou na linha divisória de pista, ou seja, bem ao centro da via, bem no meio da pista. Ao solicitar o serviço de resgate para atender as vítimas de um acidente de ônibus, deve-se prestar algumas informações. Ele está dando para nós 4 números romanos e ele quer saber as informações que ajudarão a equipe a prestar um socorro mais adequado e eficiente estão descritas em 1. Tipo de acidente? Sim, com certeza precisa-se falar qual é o tipo de acidente. Sabendo disso, descarta a letra A e descarta a letra C. 2. A gravidade aparente do acidente? Sim, com certeza precisa mencionar a gravidade do acidente. 3. Número aproximado de vítimas envolvidas? Sim, para saber a quantidade de socorro que é necessário enviar. E o nome da rua e o número aproximado, caso seja rodovia, algum ponto de referência, se souber o quilômetro da via vai ajudar bastante. Portanto, 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Letra D, tipo de acidente, gravidade aparente do acidente, número aproximado de vítimas envolvidas e o nome da rua e o número aproximado. No caso de rodovia, algum ponto de referência ou se souber o quilômetro da via. Então, letra D, 1, 2, 3 e 4, ou seja, todas estão corretas. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, em relação aos pneus, o condutor deve saber que, já falamos na questão anterior, que os pneus eles não podem estar carecas. E nessa questão aqui, ele vai dar para nós qual é essa referência. Letra A. Quando o veículo está sem carga, deve-se usar pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante? Não. Com carga ou sem carga, vocês devem seguir as recomendações que são indicadas pelo fabricante. B. Pneus com calibragem abaixo da recomendação do fabricante duram mais? Não, não duram. Muito pelo contrário, eles vão durar menos. Letra C. Os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com mais de 1,6, nesse caso, centímetros de profundidade. Não, não é com mais, vai ser com menos. E também não é com centímetros, e sim com milímetros. Ou seja, a letra D, os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com menos de 1,6 milímetros de profundidade. Então, os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com menos de 1,6 milímetros de profundidade. Indique a placa de regulamentação, que significa sentido de circulação na rotatória. Se é um sentido de circulação de rotatória, é algo redondo, algo que está circulando, certo? Então, olhem a letra A. Ou você vai reto, ou você vira para esquerda. Letra B, nós temos uma circulação em rotatória, uma circulação redonda. Na letra C,
ou você segue reto, ou você vira para direita. E na letra D, nós temos uma placa de preferência ou de preferencial. Portanto, aqui indica sentido de circulação na rotatória será a letra B, pois é algo que está rodando, é algo que está em círculo. Portanto, a plaquinha de regulamentação, que indica circulação na rotatória, é a letra B de bola. Lembrando que aqui todas essas placas são placas vermelhas, são placas de regulamentação que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Qualquer uma dessas placas ou desrespeito a elas vai gerar infração, vai gerar multa. E mais uma vez, a placa que indica sentido de circulação na rotatória é a letra B, pois é algo que está em círculo, letra B, rotatória. Qual das situações abaixo contribuem para o aumento da poluição? A palavra-chave é o aumento da poluição. Quando ele fala no aumento da poluição, é aquela situação negativa que vai piorar, que vai ter mais poluição, que vai gerar mais poluição, que neste caso é transitar com excesso de peso. Transitar com excesso de peso, você vai precisar usar uma marcha mais pesada. Quanto mais pesada a marcha, mais combustível o teu carro vai gastar. Se ele gasta mais combustível, ele polui mais o meio ambiente. Mesma coisa acontece numa outra questão que fala o que vai deixar o teu carro menos econômico, que é ter pneus mais largos. Por quê? Porque o atrito vai ser maior, ele vai ficar mais pesado, o mesmo exemplo do excesso de peso, vai gastar mais combustível. Se gasta mais combustível, primeiro, ele vai aumentar a poluição atmosférica e segundo, teu carro vai ficar menos econômico. Um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. Ao final de um ano, tendo cometido uma infração de natureza grave, ele. A regra é muito simples. Durante o primeiro ano da PPD não pode ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. Portanto, se ele teve uma infração grave, ele deverá reiniciar todo o procedimento de habilitação. Diante da relação ser humano, meio ambiente e veículo, pode-se afirmar que lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Diante da relação ser humano, meio ambiente e veículo, pode-se afirmar que lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. A distância segura para o início da sinalização deve ser de no mínimo. Primeira dica que eu dou para vocês: ele não vai falar de passos curtos e ele não vai falar de metros. Ele sempre irá falar de passos longos. Segunda dica: durante o dia, com tempo bom e com pista seca, que é essa questão aqui, vocês vão multiplicar a velocidade que ele deu, 100 km por hora por 1. Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. 100 vezes 1 é 100. Agora, se for durante a noite ou mesmo durante o dia e estiver chovendo, aí vai ser velocidade vezes 2. E toda vez que vocês encontrarem uma curva, vocês vão reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva. O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias é permitido, sim. É permitido transitar no acostamento, porém, apenas para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Transitar por transitar, para fugir de congestionamentos, engarrafamentos ou mesmo para realizar uma ultrapassagem é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Agora, para acessar imóveis lindeiros ou para fazer conversões, que é quando você precisa entrar na direita para virar à esquerda, é permitido sem problema algum. As placas de
advertência são utilizadas para. Placas de advertência são todas as placas na cor amarela. As placas amarela têm a função de alertar os usuários sobre as condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. A advertência vai advertir, vai alertar os usuários às condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, toda vez que vocês olharem uma placa amarela na prova de vocês, é uma placa de advertência. Elas não geram multas. Elas estão apenas alertando, advertindo sobre uma situação futura, ou, neste caso, alertar os usuários às condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Por exemplo, uma curva, um aclive, um declive, entre outros. Em via urbana, o que é uma via urbana? Via urbana são as vias que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Sinalizada e sem passeios, a circulação de pedestres deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento em fila única. A mesma regra vale também para os ciclistas. Os ciclistas também deverão transitar pelo bordo da pista de rolamento e também deverão transitar em fila única. Os pedestres nos bordos da pista de rolamento em fila única. E os ciclistas também deverão transitar pelo bordo e também deverão transitar em fila única. Em relação ao meio ambiente, considere. Aqui ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. Neste caso, os 3 estão corretos. 1. Entulhos devem ser transportados para locais próprios. Não se deve jogar entulhos nas vias e suas margens. Por quê? Jogar entulhos na via, primeiro que vai prejudicar a circulação das pessoas e segundo que isso pode entupir bueiros e acabar ocasionando enchentes e alagamentos. 2. Em caso de acidente com transporte de produtos perigosos, químicas, inflamáveis e tóxicos, deve-se procurar isolar a área e impedir que atinjam rios, mananciais e a flora. Sim, esse é o cuidado primordial que deve se tomar. Procurar isolar a área e impedir que atinjam rios, mananciais e a flora. E 3, que também está correto, o espaço público é de todos, portanto, cada cidadão deve fazer sua parte, mantendo-o limpo e conservado. O espaço público é de todos, portanto, cada cidadão deve fazer sua parte, mantendo limpo e conservado. E vale lembrar que atirar ou abandonar na via ou atirar de dentro do veículo na via objetos ou substâncias é uma infração de natureza média com 4 pontos e pode ser considerado irresponsável do ponto de vista ambiental. Aqui nós temos outra questão também, falando do meio ambiente, e o nosso textinho diz o seguinte: num domingo quente de verão, Cícero, a esposa e 2 filhos menores foram passar o dia na beira da lagoa, Águas Claras, que fica próximo da pequena cidade onde moro. Levaram 3 garrafas grandes de refrigerante, toalhas, guardanapos de papel, 2 quilos de carne, um saco de 5 quilos de carvão vegetal. No final da tarde, após terem saboreado um belo churrasco, o pai juntou todo o lixo num saco plástico e o deixou no acostamento da rodovia. Cícero, ao tomar esta atitude. Pois bem, vamos analisar o seguinte: nas rodovias existe coleta seletiva de lixo? Não, não existe. O que o Cícero deveria ter feito? Deveria ter trazido esse saco de lixo. Ele fez correto ao juntar o lixo, mas ele fez errado ao deixar, porque não existe uma coleta seletiva nas rodovias. Não existe um caminhão de lixo que passe lá juntando o lixo que o pessoal deixa. Então, ele deveria ter trazido esse lixo até a casa dele e aí sim ter descartado na lixeira da casa ou na lixeira do prédio onde ele mora.
porque o que que acontece? Esse lixo que ele deixou lá vai agredir a natureza e vai ajudar a aumentar a poluição ambiental da rodovia. Por quê? Por mais que ele juntou, colocou num saquinho bonitinho, mais esse saco vai se deteriorar e esse lixo vai ficar espalhado. Então, sim, ele agrediu a natureza e ajudou a aumentar a poluição ambiental das rodovias. Em algumas metrópoles brasileiras, as chuvas de verão dão origem a enchentes e alagamentos, afetando diretamente o trânsito. Um fator que tem sido responsável por esses alagamentos é. Então, aqui ele quer a causa do alagamento, o que, que está provocando o alagamento em relação ao trânsito. Letra A. O aumento da poluição atmosférica que impede a entrada de frentes frias e retarda o inverno. B. A diminuição da camada de ozônio que tem trazido chuvas mais fortes em janeiro e fevereiro. C. O lixo jogado negligentemente nas ruas, que acumulado provoca o entupimento de ralos e bueiros. Ou letra D. O alargamento e aprofundamento da calha dos rios que contornam ou cortam as cidades. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Pois bem, a causa do alagamento é o entupimento, como ele fala ali, dos ralos e bueiros. Então, é o lixo jogado negligentemente nas ruas que acumulado provoca o entupimento de ralos e bueiros. Se os ralos e bueiros estão entupidos, vai ter o excesso de água, ou seja, vamos ter as enchentes e os alagamentos pelo entupimento de ralos e bueiros. O ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de. A palavra respectivamente quer dizer ordem. Então, primeiro, o ofuscamento. O que é o ofuscamento? O ofuscamento é uma condição adversa de luz ou de iluminação, que é o excesso de luz ou de iluminação. Em contrapartida, nós vamos ter a penumbra, que seria a falta da luz ou de iluminação. E chuva está relacionado com o clima. Tudo que está relacionado com o clima, chuva, neblina, garoa, vento, granizo, cerração, geada, vai ser condição adversa de tempo. Então, na letra A, nós temos luz e trânsito. Na letra B, luz e tempo. Na letra C, tempo e trânsito. E na letra D, trânsito e estrada. Como o ofuscamento está diretamente ligado com a luz e a chuva está diretamente ligada com o tempo, então a resposta correta é a letra B, de bola, luz e tempo, respectivamente, ou seja, na ordem que ele deu. Primeiro o ofuscamento, que é luz, e depois a chuva, que é tempo. Então, letra B, luz e tempo. Ao circular por uma via arterial, lembrando que via arterial é uma via urbana, ou seja, que está dentro da cidade e que tem velocidade máxima de 60 km por hora. Determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha e o agente de trânsito faz indicação para avançar. Nessa situação, o condutor deve, letra A, parar e aguardar a mudança da luz do semáforo para avançar. B, avançar, mas buzinando para advertir os demais usuários da via. C, avançar, mas respeitando o direito de passagem dos veículos no sentido oposto. Ou letra D, acatar a indicação do agente e avançar. Eu vou dar duas dicas para vocês. A primeira preferência no trânsito é do pedestre, certo? E em relação à sinalização, a única que vai prevalecer sobre todas as demais são as ordens do agente de trânsito. Portanto, a resposta correta é a letra D. Vocês irão acatar a indicação do agente e avançar. Não precisa esperar o semáforo, não precisa buzinar. Vocês irão simplesmente acatar a indicação do agente e avançar, porque as ordens dele vão prevalecer sobre todas as demais.
Aqui eu coloquei outra questão, também falando das ordens do agente de trânsito. Então, diz assim: com relação aos gestos dos agentes de trânsito, considere. Temos 3 números romanos e ele quer saber quais estão corretos. 1. As ordens emanadas por gestos de agentes da autoridade de trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e as normas definidas por outros sinais de trânsito? Sim, com certeza nós acabamos de ver que as ordens do agente de trânsito, elas irão prevalecer sobre todas as demais. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra B, que não tem a presença do número romano 1. 2. Quando um agente de trânsito faz sinal com o braço levantado verticalmente, com a palma da mão para a frente, significa a ordem de parada obrigatória para todos os veículos? Sim, com certeza, se ele está lá com o braço levantado para cima e a palma da mão para frente, significa ordem de parada obrigatória para todos os veículos. E 3. Quando o agente de trânsito com o braço estendido horizontalmente é com o braço deitado, com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais, significa a ordem de diminuição de velocidade? Sim. Portanto, as 3 estão corretas. Então, letra A, 1, 2 e 3, os 3 números romanos estão corretos. A placa R4A regulamenta. Primeira coisa, está uma placa de regulamentação, que são todas as placas que têm a orla em vermelho, as quais ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Toda vez que depois do número, ele vai dar a placa R1, R2, R3, no caso, nesse exemplo, R4. Notem que depois do numeral vocês têm uma letra. Toda vez que for a letra A, significa que a placa está para a esquerda. Toda vez que tiver a letrinha B de bola, significa que é para a direita. Tá? Então, letra A, ali depois do numeral, significa que é para a esquerda. E letra B significa que é para direita. Segunda dica: toda vez que essa placa tiver um corte, seja um corte ou seja 2 cortes, está indicando uma proibição. Então, sabendo que é uma proibição, vocês já descartam a letra A e já descartam a letra D de dado. Ficamos entre a B de bola e a C. Só que esta proibição é para virar para a esquerda. Então, a placa R4A significa que é proibido virar para a esquerda. Então, esta placa, proibido virar à esquerda. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Então, aqui ele está dando novamente 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. 1. A educação para o trânsito é um direito de todos os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito? Sim, com certeza a educação para o trânsito é um direito de todos, é um dos primeiros temas do conteúdo de cidadania, e os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Então, sabendo que o número 1 está correto, vocês já podem descartar a letra D. 2. Os pedestres são beneficiados, pois passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestres? Sim, com certeza também está correto, pois os pedestres são beneficiados, pois passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestres. Sabendo que a 2 também está certo, vocês já teriam acertado a questão, que seria a alternativa correta, a letra A. Notem que é a única que tem o 1 e tem o 2, mesmo não sabendo a resposta do número 3, ou não tendo tempo para ler a número 3, vocês já saberiam que a resposta correta é a letra A, 1 e 2. Agora, por que o 3 está errado? Porque ele diz que foi vetado ao cidadão. O que é vetado? Vetado é proibido, quer dizer que é algo que o cidadão não pode fazer. Ele quer dizer que é proibido solicitar fiscalização ou implantação de equipamento. E isso não é verdade, porque nós podemos sim solicitar tanto a fiscalização quanto a colocação de equipamentos. Ao condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B, será conferida a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano. Pode ser só na B, pode ser só A, como pode ser A e B.
Agora ele quer saber qual que é a regra. Então, o primeiro ano vai ficar assim: o condutor não pode ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. É importante vocês anotarem isso, tá? É bem importante mesmo. Então, a letra A fala exatamente isso. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Então, a letra A é a nossa resposta correta. A letra B diz que desde que não tenha cometido nenhuma infração não é verdade, porque ele pode ter infrações de natureza leve e pode ter uma média. A C fala desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. Não é só a gravíssima, não pode nem a grave, nem a gravíssima, nem ser reincidente na média. E a letra D, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Mas aí falta o complemento de ser reincidente em infração média. Portanto, que a letra A é a nossa resposta correta. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. O uso da buzina na via pública é: usar a buzina, ele é permitido desde que seja com leves toques e ele vai ser proibido entre 22 e 6 horas da manhã ou quando tiver a plaquinha de proibido buzinar, que é essa que eu coloquei ali. Então, o uso da buzina na via pública é permitido com leves toques. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para as vias de pista única e duplo sentido, em função da segurança. Desobedece aos conceitos de direção segura. Então, aqui, ele quer a resposta errada. Aquilo que desobedece, aquilo que o condutor não deve fazer. Então, o errado é dizer que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Por que é o errado? Por que o desobedece? Porque a maneira correta é reduzir um pouco a velocidade para acessar o acostamento. Mas como ele quer o errado, o incorreto, o desobedece, o que não se deve fazer, então é a resposta errada. E a resposta errada será que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. E o uso da buzina na via pública é permitido com leves toques e proibido entre 22 e 6 da manhã. As marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares, é a linha do centro, a faixa central, que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são: a faixa que ele está falando, independente da cor, é a seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida, ou seja, tem uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço. Essa que eu coloquei ali, ó, é essa que ele se refere. As marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares, que permite ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento. E a de baixo, ele inverte, ele já diz o seguinte: as marcas separadoras de faixas de trânsito em linha interrompida indica o quê? É a mesma de cima, é permissão de ultrapassagem. Então, a linha interrompida, a linha seccionada, a linha pontilhada, ela permite ao condutor ultrapassar outro veículo. Então, linhas seccionadas, linhas interrompidas, linhas pontilhadas, ou seja, essa que eu coloquei ali, tem uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço, ele vai permitir a ultrapassagem. Outra coisa importante a lembrar, sempre que a faixa central for na cor amarela, são fluxos de sentidos opostos, e sempre que a faixa central for na cor branca, são fluxos de mesmo sentido. Qual placa deve ser colocada numa via para advertir ao condutor de um veículo da existência diante de um estreitamento de pista ao centro? Pessoal, essas placas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas e indicando a sua natureza. São situações futuras. Quando ele fala em estreitamento, era algo que estava grande e ficou pequeno. Por isso que não tem como ser a primeira. A primeira tem um canteiro central, certo? Agora, a segunda pista estava grande e ela ficou estreita ao centro. Então, as duas ficaram estreitas, estreitamento ao centro. Se um acidente
Aliás, se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, visível, você não deve retirar objetos que estejam encravados na vítima. Claro que vocês também não vão mexer nem movimentar as vítimas, não vão retirar capacete de motociclistas, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer e também não podem entrar em contato com o sangue das vítimas. Então, aqui ele já está dizendo que tem uma hemorragia aparente, visível, tem presença de sangue. Então, primeiro, não retirar objetos que estejam encravados na vítima e segundo, não entrar em contato com o sangue das vítimas. E aqui ele repetiu novamente, né, aquela questão que nós vimos anteriormente, que as marcas separadoras de faixa de trânsito em linha interrompida indicam. Interrompida, seccionada, pontilhada, indica permissão de ultrapassagem. Quando a linha for uma linha contínua, sem interrupção nenhuma, ele proíbe a ultrapassagem. Quando for uma linha interrompida, uma linha seccionada, uma linha pontilhada, ou seja, tem uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço, ele vai permitir a ultrapassagem. E reforçando mais uma vez, quando a faixa central for na cor amarela, são fluxos de sentidos opostos, uma está indo e uma está vindo. Quando essa faixa central for branca, significa que todos estão indo na mesma direção. Então, faixa branca, fluxos de mesmo sentido, faixa amarela, fluxos de sentidos opostos. O cinto de segurança mais adequado no que se refere ao aspecto segurança é o que é mais utilizado hoje, que é o cinto de 3 pontos. O cinto de 3 pontos ou de 3 pontas é o mais adequado no que se refere ao aspecto segurança. Lembrando que não usar o cinto de segurança, seja o condutor ou os ocupantes do veículo, é uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação do condutor. Um condutor, ao receber a notificação de autuação por infração de trânsito imposta por órgão municipal, apresentou defesa da autuação que não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Nessa situação, cabe recurso. Aqui nós precisamos lembrar da nossa escada. Nosso primeiro degrau, nós temos a Jari. No segundo degrau, nós temos a Jari e o CETRAN. E no terceiro degrau, não cabe recurso na esfera administrativa, ou seja, quando na questão ele não mencionar órgão nenhum, pode ser só Jari ou pode ser Jari e CETRAN. Quando na questão ele mencionar Jari, a resposta sempre será CETRAN. E quando na pergunta ele mencionar Jari e CETRAN, a resposta será não cabe recurso na esfera administrativa. Os faróis do veículo devem ser examinados periodicamente, avaliando-se. O periodicamente quer dizer com frequência, pelo menos uma vez a cada 10, a cada 15 dias, ou seja, tem que ser examinado sempre. E o que vai ser avaliado nos faróis? O alinhamento e a regulagem, ou seja, se eles estão os dois iluminando na mesma altura, se eles estão os dois iluminando na mesma direção. Então, alinhamento e regulagem. Então, os faróis devem ser examinados periodicamente, avaliando-se o alinhamento e a regulagem. Sono, fadiga, estresse são condições adversas de. Parem para pensar o seguinte: são sentimentos. Carro tem sentimento? Não. Via tem sentimento? Não. Então, quem que vai sentir sono? O motorista. Quem que vai sentir fadiga? O motorista. Quem vai sentir estresse? O motorista. Então, tudo que o motorista, as condições adversas do motorista, vai ser tudo que o motorista sente. Pode ser fisicamente e pode ser emocionalmente. Fisicamente, nós temos o sono, temos a fadiga. Emocionalmente, nós podemos ter o estresse, medo, ansiedade, entre outros. Sempre que falar em condição adversa do motorista, lembrem-se, são sentimentos. Um condutor está fazendo uma viagem com um caminhão repleto de carga por uma rodovia de pista única e duplo sentido de circulação. Chega a um trecho em que existe uma linha contínua na cor amarela,
no centro da pista. Nessa situação, o condutor deve saber que é proibido a ultrapassagem nos dois sentidos. Nós vimos nas questões anteriores que a interrompida, tracejada, pontilhada é a que permite a ultrapassagem. Já nesta questão, nós temos a linha dupla contínua. A dupla contínua, ele diz para o motorista que ele não pode ultrapassar. É essa que eu coloquei aqui, ó. É proibido ultrapassagem nos dois sentidos. A faixa ser simples ou a faixa ser dupla, ele está mais relacionado com a largura da pista, tá? Se essa faixa fosse uma faixa simples contínua, ele também iria proibir a ultrapassagem nos dois sentidos. Se ela é dupla contínua, ela também proíbe a ultrapassagem nos dois sentidos. Tanto simples quanto contínua, ela proíbe ultrapassagem. Ao condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B, lembrando que categoria B é para dirigir automóvel, categoria A é para moto, e também lembrando que na primeira habilitação pode-se fazer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, A e B, ou seja, moto e carro. Será conferida a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano. O condutor recém-habilitado, ele vai ter 1 ano de experiência. E nesse primeiro ano existem algumas regras que ele precisa cumprir. Vamos ver quais são essas regras. A. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. B. Desde que não tenha cometido nenhuma infração. Essa vocês já podem descartar, porque pode-se sim cometer infração mesmo estando na PPD. Então, letra B, vocês já descartam. C. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. E D. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Então, a nossa resposta correta será a letra A, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média, ou seja, não pode ter grave, não pode ter gravíssima e não pode ter duas infrações de natureza média. Pode-se ter infração de natureza leve e pode ter uma infração de natureza média, que são 4 pontos. Porém, se tiver duas infrações médias, ou uma grave ou uma gravíssima, ele vai ter a PPD cassada e terá que começar o processo tudo do zero. A visibilidade do condutor é influenciada pela via, principalmente. Então, notem bem, quando ele fala a palavra influenciada, é aquilo que vai prejudicar a visão desse condutor, o que vai atrapalhar a visão desse condutor. E ele já deu a dica, tem a ver com a via. Então, o que pode acontecer com a via? Entenderam? Então, essas são as palavras-chave. O influenciada, que é o que vai prejudicar, e a via é a relação que ele está fazendo. Então, a resposta tem que estar relacionada com a via. O que pode acontecer com a via? O que a via pode fazer? Letra A. Pelas mudanças de direção, no caso curvas, né? Aclives e declives. Aclives é subida e declive é descida. B. Pelos números de faixa de trânsito. C. Pela presença de passeio. Ou D. Pelos pedestres ao longo do percurso. Então, vocês terão que avaliar quais dessas 4 alternativas vai prejudicar a visibilidade do condutor e quais estão relacionadas com a via. Portanto, a nossa resposta correta será a letra A, pelas mudanças de direção, no caso curvas, aclives e declives, ou seja, subidas e descidas. Curvas, subidas e descidas, eles irão atrapalhar a visibilidade do condutor. A distância de reação é definida como, olhem bem, reação. Reação é o ato ou efeito de você reagir a algo ou alguma coisa, certo? Então, você está reagindo, você está tomando uma decisão. Então, letra A, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. B, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. C,
soma da distância de segmento com distância de frenagem. E D, soma da distância de parada com distância de frenagem. Primeiro, distância de segmento não se soma a distância nenhuma. Então, descarta a letra C. Distância de parada, ali na letra D, ela já é uma soma da reação mais a frenagem. Então, também não é a letra D. Na letra A, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, uma manobra segura, é a distância de segmento ou de segurança, que é medida em 2 segundos. Portanto, a nossa resposta correta é a letra B de bola. Reação é o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Aí, na sequência, nós vamos ter a distância de frenagem, que nós vamos ver na próxima questão. E quando nós somarmos reação mais frenagem, vai gerar a distância de parada. E a distância de reação é sempre o espaço em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Ele reagiu, ele teve uma reação. E aqui ele pergunta exatamente a distância de frenagem. É definida como? Olhem bem, se é frenagem, eu estou fazendo o quê? Eu estou freando, eu estou frenando, certo? Olha a dica. Letra A, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. B, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Essa nós já vimos que não é na questão anterior. Essa é a distância de segurança ou de segmento, que é que permite ao condutor uma manobra de emergência, que é medida sempre em 2 segundos. C, soma da distância de parada com reação. Ah, Profilu, mas você já falou que não tem como somar parada com reação, que parada já é a soma da reação mais a frenagem. Então, já sabemos que não é letra B e que não é letra C. Letra D, soma da distância de reação com distância de segmento também não existe. A única soma que vai existir é reação mais frenagem, que gera a parada, ok? Então, a distância de frenagem vai ser na letra A, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total do veículo, certo? E aqui, ó, mais uma questão de distância. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio. Quando ele vê o perigo e aciona o freio, não é distância de reação? Com certeza. Só que olhem que ele continua. Aciona o freio, aí ele continua freando até a parada total. Se eu estou freando até a parada total, é a distância de frenagem. Só que notem que ele deu essa distância inteira. Desde o momento que o motorista viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o carro parar totalmente. Portanto, aqui nós temos a distância de parada, que é a soma da reação mais a frenagem, ou seja, desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio, que é a reação, aí ele vai somar estar pisando no freio até o carro parar totalmente, que é a frenagem. Então, reação mais frenagem gera a distância de parada, que está na letra C. Então, na letra A, distância de segmento, nós já vimos nas questões anteriores, que é o espaço, é a distância entre o teu veículo e o veículo que segue à sua frente. Distância de segmento ou de segurança é aquela que permite uma manobra de emergência, uma manobra segura e que será sempre medida em 2 segundos. Na letra D, nós temos o primeiro ali, que é o momento da reação, que é desde que ele viu o perigo e tirou o pé do acelerador. Depois, na letra B, vem a distância de frenagem, que é do momento que ele pisou no freio e continuou freando até parar. E a resposta para essa questão, que é a letra D, que é a distância de parada, ou seja, é a soma da reação mais a frenagem que gera a parada. E aqui ele está perguntando a distância mínima necessária para se evitar colisão
com o veículo que segue a nossa frente. Se é o veículo que segue a nossa frente, ele está seguindo, ele está fazendo um segmento. Olha a dica, você está seguindo, está fazendo um segmento. Na letra A, ele fala em distância de reação. Nós já vimos que distância de reação é do momento que o motorista vê o perigo, tira o pé do acelerador e aciona o freio, certo? Então, não é. Na letra B, ele fala na distância de parada. Nós já vimos que distância de parada é a soma da reação mais a frenagem que gera parada. E na letra C, a distância de frenagem, que é do momento em que ele pisou no freio, continuou freando até o carro parar totalmente. Então, reação na letra A mais frenagem na letra C, ele vai gerar a parada que está na letra B, certo? Então, não é nenhuma dessas três. Então, a resposta correta será a letra D, distância de segmento, que é a distância mínima necessária para se evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente, que é medida em 2 segundos, ou, como nós vimos na questão anterior, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Então, distância de segmento barra distância de segurança é a distância mínima necessária para se evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente, ou aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, distância de segmento ou de segurança, distância mínima necessária para se evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente, ou aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, distância de segmento ou de segurança, que é sempre medida em 2 segundos. A vítima de um acidente de carro apresenta sangramento intenso no braço, suspeita de fratura na perna esquerda e dor na região do peito. Nessa situação, após colocar luvas de proteção, a primeira conduta a ser tomada pela pessoa que vai ajudar a socorrer será: letra A, medicar para aliviar a dor. B, massagear a perna fraturada. C, fazer compressão no ferimento do braço direito com gaze ou pano limpo. E D, enfaixar o peito com ataduras de crepe. Primeira coisa, vocês não irão dar nada para as vítimas beber ou comer. Não vão movimentar as vítimas, nem retirar capacete de motociclistas, nem dar nenhum tipo de medicamento. Então, aí vocês já descartam a letra A. Não terá nenhuma possibilidade de vocês massagearem a perna fraturada. Não tem como. E quando vocês forem utilizar qualquer coisa, o máximo que vocês podem usar é água, gaze, pano limpo ou, em uma exceção, soro fisiológico. Então, isso já descarta a atadura de crepe da letra D. Portanto, a resposta correta será a letra C. Fazer compressão no ferimento do braço direito com gaze ou pano limpo. Lembrando de não entrar em contato com o sangue das vítimas. Portanto, ele já disse que a pessoa estava usando luvas de proteção. Então, vai colocar a luva de proteção e vai fazer compressão no ferimento do braço direito com gaze ou pano limpo. Sono, fadiga e estresse são condições adversas de. Essa questão é muito fácil para responder, porque sono, fadiga e estresse são sentimentos. Quem que tem sentimento? Apenas nós, seres humanos. No trânsito, esses seres humanos são os motoristas. Então, as condições adversas dos motoristas é tudo que eles sentem, seja fisicamente ou emocionalmente. Por exemplo, sono, fadiga, estresse. Então, sempre que falar em condições adversas do motorista, do condutor, lembrem-se sempre que são sentimentos. Lembrando ainda que condições adversas são os fatores ou combinação de fatores, e que se perguntar quais são, sempre serão 8. Na segunda questão, ele pergunta da penumbra. Penumbra é uma condição adversa do quê? Neste caso, de luz. Tanto penumbra quanto ofuscamento, que são 2 itens bem cobrados, são condições adversas de luz ou de iluminação.
A penumbra é a falta de luz, enquanto o ofuscamento é o excesso de luz. O ofuscamento pode ocorrer um veículo vindo no sentido contrário com farol alto ou farol desregulado, ou mesmo quando o sol está nascendo ou quando o sol está se pondo. Com relação ao trânsito, é legalmente assegurado ao cidadão brasileiro o direito de. Aqui ele quer saber um direito nosso, algo que nós podemos fazer e que está dentro da lei, que neste caso será solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamento perigoso. Então, isso é algo que é assegurado ao cidadão, algo que por lei nós podemos solicitar, que é solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamento perigoso. Dentre as medidas necessárias para aumentar a segurança no trânsito, pode-se destacar. Neste caso, quando ele fala em aumentar a segurança, são aqueles itens positivos que irão acrescentar, que literalmente irá aumentar a segurança no trânsito, que neste caso será a intensificação da fiscalização. Intensificação da fiscalização. Uma das condições primordiais para que um condutor venha a desenvolver comportamentos e atitudes adequadas na condução de veículo é: condição primordial é aquela condição necessária que não pode faltar e que todo condutor precisa ter. Algo extremamente necessário. A primeira coisa que nós precisamos ter, que vai ser consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. Tenha consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. Lembrando que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, independente de qual tipo de veículo a gente dirija ou há quanto tempo a gente dirige. A manutenção preventiva dos veículos inclui cuidados periódicos com os pneus. Assim, o condutor deve ficar atento. Lembrar sempre que nós precisamos manter os pneus devidamente calibrados, tanto os 4 pneus que estão rodando, quanto o pneu reserva. E outro item importante é ficar atento ao desgaste dos pneus, a fim de garantir a aderência ao piso e aumentar a segurança em caso de piso molhado. Lembrando que os pneus abaixo de 1,6 mm, ou seja, milímetros de profundidade, é considerado um pneu careca. Então, ficar atento ao desgaste dos pneus a fim de garantir a aderência ao piso e aumentar a segurança em caso de piso molhado. Pode-se dizer que o sistema de iluminação de um veículo deve ter. Então, a iluminação, quando ele fala, é a iluminação externa, para que os veículos possam te enxergar na via e você também possa enxergar os demais. Então, vão fazer parte os faróis à frente, luz de freio e lanternas traseiras. Faróis à frente, luz baixa e luz alta, luz de freio que você vai acionar quando você precisar frear e vai acender em vermelho para alertar o condutor de trás, e também as lanternas traseiras. O condutor habilitado na categoria B poderá conduzir entre as alternativas abaixo. Lembrando que a categoria B é para dirigir automóvel, ou seja, um veículo motorizado que não exceda 3.500 kg de peso bruto total. Categoria B, que é para carro, são todos os veículos até 8 lugares e que não exceda 3.500 kg. Lembrando ainda que a categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, e que normalmente na primeira habilitação nós podemos fazer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, A e B, ou seja, moto e carro. A segunda questão, ele fala de um condutor habilitado na categoria C. O que ele poderá dirigir? Toda vez que eu subir uma categoria, por exemplo, se eu tenho B, que eu posso dirigir automóvel e eu faço a C, eu vou poder dirigir o que estava na B, que era o automóvel, mais o que está na categoria nova que eu fiz, que é o caminhão. Então, toda vez que eu subir uma categoria, eu poderei dirigir todas as categorias anteriores. Então, se eu tinha moto e fiz automóvel, eu posso dirigir moto e automóvel. Se eu fiz o caminhão, eu posso dirigir a moto, o automóvel e o caminhão, e assim sucessivamente. E a outra, ele pergunta do condutor de veículo
que estiver habilitado na categoria D de dado, o que ele pode dirigir? A categoria D é para ônibus, micro-ônibus, van, todos os veículos com mais de 8 passageiros, ou seja, veículo motorizado para o transporte de passageiros e que tenha mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Tanto no B é até 8, sem contar o condutor, quanto no D de dado é mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Então, todas as contagens de passageiros, eles não incluem o condutor. Relembrando as nossas categorias, nós vamos ter a A, que é para moto, 2 ou 3 rodas, o B de bola, que é para carro até 8 lugares, o C, que é para caminhão acima de 3.500 quilos, a D de dado, que é para ônibus acima de 8 lugares, e a E, que vai ser para a carreta acima de 6.000 quilos. E toda vez que eu subir uma categoria, eu posso dirigir todas as categorias que estão abaixo da que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho a E, eu posso dirigir a D, a C, a B e a A, tudo que está abaixo. E lembrando ainda que para D e a E precisa ser maior de 21 anos e ter 2 anos da B ou 1 ano da C para fazer a categoria D de dado. 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Aqui ele quer saber a somatória da pontuação de cada um. Por isso, é extremamente importante vocês saberem. Infração gravíssima é 7 pontos, infração grave é 5, média 4 e leve 3. Então, o motorista 1 teve uma infração leve, que é 3, uma média, que é 4, e uma gravíssima, que é 7. Somando 3, 4 e 7, nós vamos ter 14. O motorista 2, 2 infrações graves, que é 5 mais 5, 10, e uma média. 5 mais 5, 10, mais 4, 14. Então, o motorista 2 também somou 14 pontos. E o motorista 3, 2 infrações médias e 2 leves. 2 infrações médias, 4 mais 4 vai dar 8. E 2 infrações médias, 3 mais 3, 6. 8 das médias mais 6 das leves, nós também teremos 14 pontos. Então, nessa situação, o número de pontos acumulados por estes motoristas é respectivamente, ou seja, todos eles acumularam 14, 14 e 14 pontos. Na somatória, todos acumularam 14 pontos. Lembrando que infração é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Isso é questão de prova. E também que infração, você comete uma infração quando você deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E nós temos divididos em 4 infrações. Gravíssima, que é 7, que é toda vez que você coloca em risco a vida de terceiros, a vida das outras pessoas, além da sua. Infração grave, que são 5 pontos quando você coloca a tua vida em risco. Por exemplo, na infração gravíssima, avançar o sinal vermelho, 7 pontos, transitar a mais de 50%, 7 pontos, dirigir alcoolizado. Na infração grave, 5 pontos, um exemplo é não usar cinto de segurança, 5 pontos. Na infração média, nós vamos ter 4 pontos, quase sempre relacionado com questões ambientais, por exemplo, atirar ou abandonar navio, objetos ou substâncias, que é uma infração de natureza média com 4 pontos, e leve 3 pontos, que é a que mais cai, que é deixar de atualizar o cadastro do veículo ou mesmo o registro da habilitação, que nesse caso o condutor perderá 3 pontos. Então, infração gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de. Pois bem, vamos analisar o seguinte. Os pedestres e os animais, eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo uma ação, que é transitar sobre a via. Se eles estão transitando sobre a via, é uma condição adversa de trânsito. Tudo que circular, tudo que transitar sobre a via é condição adversa de trânsito, porque está circulando, está cometendo uma ação, ação de circular.
Se for condição adversa de via, é algo físico relacionado com a via. Por exemplo, defeitos, buraco, falta de sinalização, desvios, pista escorregadia, entre outros. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio. Aqui nós temos a reação. Aí ele continua acionando o freio até a parada total. Quando ele continua acionando o freio, nós temos a distância de reação. Só que ele deu a distância total, que vai ser de parada. Ou seja, desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios, continua freando até a parada total do veículo. Vai ser a distância de parada, que nada mais é que a soma da reação mais a frenagem, que vai gerar a distância de parada. Reação é quando ele vê o perigo e aciona os freios. Frenagem é quando ele aciona os freios até a parada. E a distância de parada é a soma da reação mais a frenagem, que gera a parada, ou seja, desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio, ele continua freando até a parada do veículo, será a distância de parada, ou seja, a soma da reação mais a frenagem, que vai gerar a distância de parada. Para começar a trafegar, o veículo precisa de muita força e pouca velocidade. Essas são exatamente as características da. Nessa questão, ele quer saber em qual marcha você vai colocar o teu carro em movimento. Começar a trafegar é colocar o teu carro em movimento. Então, quando você vai arrancar, quando você vai sair com o teu carro, em qual marcha que você sai? Letra A, terceira marcha. B, quarta marcha. C, primeira marcha. Ou D, segunda marcha. Lembrando que ele vai precisar de pouca velocidade e bastante força. E tudo sempre vai começar pelo número 1. Portanto, para você colocar teu carro em movimento, começar a trafegar, é a primeira marcha na letra C. Primeira marcha. Então, você sempre vai colocar o teu carro em movimento, começar a trafegar, arrancar, sair com o teu carro em primeira, vai acelerar um pouco, soltar o acelerador, pisar a embreagem, colocar a segunda, soltar a embreagem e continuar acelerando. Se for reto ou for descida, você vai fazer o mesmo procedimento e vai colocar terceira. Lembrando que para fazer conversões e para passar lombada, sempre será reduzido para a segunda marcha, e essa troca tem que ser feita antes da lombada e antes de começar a conversão. A via urbana, na qual os veículos têm prioridade de trânsito, é a via urbana, são as vias que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local, que são as 4 das questões. E aí ele quer saber, nessas 4, em qual delas que a prioridade é do veículo? Vocês precisam imaginar assim, os veículos, eles estão numa velocidade maior, eles estão com pressa, eles estão mais rápidos. Então, essa é a nossa dica. Letra A, coletora. B, arterial. C, trânsito rápido. Ou D, local. Qual que vocês acham que é prioridade de trânsito do veículo? Acertou quem respondeu a letra C, trânsito rápido. Na via de trânsito rápido não tem estacionamento, não tem travessia de pedestre, não tem lombada, não tem semáforo, porque a prioridade é dos veículos. E também vale lembrar que é proibido o trânsito de ciclomotores nas vias urbanas de trânsito rápido. Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. Direção defensiva são ações, são atos que vocês irão tomar antes de acontecer alguma coisa. E aí ele quer saber, o motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Letra A, reciclagem que todo condutor deve fazer periodicamente para aumentar sua habilidade ao dirigir. B, os itens do veículo que interferem diretamente na segurança, como freios, direção e a suspensão. C, os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Ou letra D,
os procedimentos de segurança que o motorista defensivo deve adotar para contribuir com o fluxo de veículos em uma via. Então, assim, ó, direção defensiva, ele é um conjunto, ele é uma combinação, tá? De 8 itens. Então, as condições adversas a que ele se refere está lá na letra C, fatores ou combinações de fatores. Sempre tem que começar, quando perguntar de condições adversas, com os fatores ou combinações. E se ele perguntar quais são, lembre-se sempre que condições adversas são 8. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é: letra A, aquele que deve ser avaliado cotidianamente. B, é o único responsável pelos problemas de trânsito. C, sujeito detentor de livre-arbítrio. Ou D, prioridade no que se refere à defesa da vida. Vou dar uma dica para vocês. A pessoa que está no trânsito, ela pode ser pedestre, ela pode ser motorista, ela pode ser motociclista, certo? Se porventura ela se acidentar, estragar o carro, estragar a moto, ou mesmo ela quebrar algum osso, alguma coisa, isso tem conserto, certo? Certo. Agora, se uma pessoa morrer no trânsito, se a pessoa perder a vida no trânsito, ela vai ressuscitar no outro dia? Não vai. Portanto, letra D, prioridade no que se refere à defesa da vida. Prioridade no que se refere à defesa da vida. A poluição atmosférica provocada pelos veículos automotores tem sido motivo de grande preocupação, não somente para o poder público, mas também para a população como um todo. Sobre os combustíveis utilizados pela frota brasileira de veículos, afirma-se: para vocês poderem responder essa questão, a primeira coisa que vocês precisam saber é a escalinha de gases, tá? O primeiro e o mais poluente de todos é o diesel, que vai liberar a diazina. Em segundo, nós vamos ter a gasolina, um pouquinho menos poluente que o diesel. Tanto a comum quanto a aditivada, teor de poluição é o mesmo. Em terceiro, nós vamos ter os veículos movidos a álcool. Lembrando que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes pelo álcool e pela gasolina é semelhante. Não é igual, mas é semelhante. E em quarto e último, menos poluente de todos, é o GNV, que é o gás natural veicular. Mas lembre-se, o GNV é o menos poluente, mas também é o menos usado. Então, ele dá para nós ali 3 números romanos. Um fala que a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural nas frotas de táxis e ônibus urbanos pode ser considerada uma medida para diminuir a poluição? Sim, eu estou trocando os dois mais poluentes pelo menos poluente. Então, sim, com certeza. Sabendo que a número 1 está correta, vocês já podem descartar as que não têm o número 1, que neste caso é a letra D. O 2 fala que o diesel é o menos poluente. Será que ele é o menos poluente ou será que ele é o mais poluente? Sim, ele é o mais poluente. Portanto, a número 2 está errada. Sabendo disso, vocês já podem descartar a que tiver a presença do número 2, que é a letra B. Então, nós já estamos entre a letra A e a letra C. E o 3 fala que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes pela gasolina e pelo álcool são semelhantes. Sim, positivo, eles são semelhantes. Portanto, está correto o número romano 1 e o número romano 3. Portanto, letra C é a nossa resposta correta. Número romano 1, 1 risquinho e 3 risquinhos. Os riscos e os perigos a que estão sujeitos os usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e E. Esse E, ele quer saber o quê? O que está relacionado com tudo isso que ele falou? O que está relacionado com o trânsito, com o veículo, com o condutor e com a via? Letra A, o comportamento das pessoas. B, a fiscalização dos agentes de trânsito.
C, as ações governamentais, ou D, ao sistema de iluminação pública. Então, vejam bem. Primeiro, ele está falando dos perigos, dos riscos e dos perigos. O veículo, ele não tem risco. Quem tem risco é quem está dirigindo o veículo, certo? A via, ela não apresenta risco. O que apresenta risco é a pessoa que está utilizando a via. O ambiente, ele não apresenta risco. O que apresenta risco? As pessoas que estão utilizando o ambiente. O trânsito em si, ele não apresenta risco a ninguém. O risco do trânsito é o nosso comportamento. Somos nós, pessoas, seres humanos, que temos comportamentos errados, comportamentos inadequados. Portanto, a resposta correta é a letra A. O comportamento das pessoas é o nosso comportamento que ocasiona acidentes. Inclusive, vale lembrar essas duas questões aqui, que caem bastante com relação à matéria de cidadania. Primeiro, que os fatores que contribuem para o trânsito violento, ou a grande parte dos problemas de trânsito estão relacionados com o quê? Primeiro, a falta de controle emocional do condutor, ou a falta de controle emocional do indivíduo, que é a mesma coisa. E aí vai ser ou o mau uso dos veículos, ou o descaso às normas e regulamentos, ou seja, mais de 90% dos problemas no trânsito, dos acidentes no trânsito, é causada por nós, pelo nosso comportamento. Por quê? Pela falta de controle emocional do condutor e do indivíduo, pelo mau uso dos veículos e pelo descaso às normas e regulamentos. As marcas longitudinais constituídas de linhas divisórias de fluxos. Resumindo, sabe aquela faixa que está no meio da pista, no meio da BR, no meio da rodovia? É daquela faixa que ele está falando. E aí ele quer saber, aquela faixa que permite ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são. Lembrem-se sempre, imaginem que a faixa central seja um muro. Se for um muro inteiro, sem nenhum espaço para você passar por ele, significa que é proibido ultrapassar. Agora, se esse muro tiver vários espaços onde você pode contornar ele, aí significa que você pode fazer a ultrapassagem. Então, ó, letra A. Amarelas contínuas ou seccionadas não tem como, porque ele está dando duas informações diferentes. A amarela contínua, ele vai proibir a ultrapassagem e a seccionada vai permitir, certo? Letra B. A amarela contínua. A amarela contínua, ela proíbe a ultrapassagem. A letra C. Seccionada. Seccionada é aquela que sim permite ao condutor realizar a manobra de ultrapassagem. E na letra D, ele repete de novo a contínua. Então, na letra A, na letra B e na letra D, nós temos a contínua. Faixa contínua, uma faixa sem interrupção nenhuma, como se fosse um muro, ele proíbe a tua ultrapassagem. Agora, se for uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço, ou seccionada, ou tracejada, pontilhada, interrompida, significa que sim, você pode realizar a ultrapassagem. Então, a faixa seccionada é aquela que permite ao condutor realizar a manobra de ultrapassagem. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha acrescentado conteúdo aí para a sua prova teórica. Quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês, todos os likes que vocês têm deixado nos vídeos, todos os comentários também, todas as críticas, pois são elas que nos fazem evoluir e crescer. E também eu quero dizer para você que porventura está desanimado, talvez pensando em desistir, não desista. Sabe por quê? Porque eu acredito em você, acredito no seu potencial e eu tenho certeza que na próxima você vai conseguir. E claro, né, antes de eu finalizar esse vídeo, vou pedir para você que chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixa o teu joinha, teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal, e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo 100% gratuito. Gratidão, um abraço bem apertado e carinhoso em todos vocês e até o nosso próximo vídeo.